Boa noite. Eu estava analisando essa questão do coronavírus, essa situação toda do mundo, do Brasil, do presidente do Brasil e dos seus apoiadores, dos que restam ainda de apoiadores, porque até os ministros já não estão mais apoiando, embora ainda estejam nos cargos. O ministro da Saúde, por exemplo, eu acredito que é uma questão de tempo ele ainda ficar no governo. E o presidente ele vai demitir esse ministro da Saúde, porque o ministro da Saúde está afinado com os presidentes de outros países. A exemplo de Estados Unidos, Itália, Alemanha, França, Argentina, aliás, praticamente todos os países do mundo. E qual é a lógica de Bolsonaro nessa situação? A lógica de Bolsonaro é a seguinte, não é eu que estou dizendo, são as declarações dele. Espero que esse vídeo viralize, chegue até ele, torço para que chegue até ele. Ele está dizendo o seguinte, eu não posso nem dizer que ele está dizendo, em outras palavras ele está falando isso, ele está falando isso, é o seguinte, o coronavírus pega em qualquer pessoa, mas só mata pessoas acima de 70 anos, com doenças pré-existentes, diabéticos com problemas cardíacos e tal. Então vamos fazer o seguinte, na ideia dele, vamos botar todo mundo para trabalhar, certo? Todo mundo para ir para a rua, para viver sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecendo, tomando apenas algumas precauções. E se a população toda, ou a grande parte da população, pegar o vírus, só uma minoria vai morrer. E essa minoria que vai morrer, como ele mesmo diz, são pessoas cardíacas, pessoas diabéticas e pessoas velhas, ou seja, pessoas que não produzem muito. E que se morrer não vai fazer falta. Ele está dizendo, em outras palavras, isso. Que o mais importante é salvar os empregos e salvar a economia. A morte de 8 mil pessoas que, segundo ele, morreriam, pode ser muito mais, mas segundo ele morreriam apenas cerca de 8 mil pessoas, a vida dessas pessoas não tem muita importância, porque são velhos. Quem está morrendo é velho, quem está morrendo é diabético, quem está morrendo é hipertenso, quem está morrendo é pessoas que têm problema de coração. Atletas como ele, que de atleta eu não vejo nada, mas ele diz que é atleta, eu não vejo nada de atlético nele, mas atleta como ele, pessoa que tem saúde de ferro, como ele, segundo ele, embora esteja na idade de risco, não vai morrer. Então as pessoas precisam trabalhar. A morte de 8 mil velhos, de 8 mil diabéticos, de 8 mil cardíacos, é apenas um efeito colateral. E essas pessoas que estão pegando carro, estão fazendo carreata, carro de luxo com ar-condicionado, essas pessoas estão dentro do carro, são patrões, na sua maioria, não são pobres de direita, porque pobre de direita não tem carro de luxo, que custa 150 mil. O pobre de direita vai ficar no buzu, mesmo defendendo Bolsonaro, ele vai trabalhar de buzu. E ele pode pegar o coronavírus, mas se ele tem a saúde de ferro, não vai morrer. Quem vai morrer é a avó dele que está em casa, é a mãe dele que está em casa. Mas esses não produzem muito, porque já produziram, agora são aposentados. Só falta ele usar o argumento seguinte, se os velhos morrerem, será bom para a economia, porque o governo vai economizar dinheiro pagando as aposentadorias. Só falta ele falar isso. E, para finalizar, eu digo a você, eu aposto, com quem quiser, anote o que eu estou dizendo, o ministro da Saúde, com a postura que está tendo, não vai durar muito tempo. Ele vai tirar o ministro da Saúde e vai colocar no lugar um assassino igual a ele.